Cumprimento os irmãos com a paz de Jesus. Amém. Louva a Deus pela oportunidade de estar diante do púlpito do Senhor. Aleluia. Hoje eu passei o dia inteiro bem doente, mas o dia inteiro. Mas o olhar espiritual que Deus me deu, no sentido de que eu nunca tive na minha vida inteira, desde os meus primeiros anos na Terra, eu nunca tive uma pessoa tão amiga. Glória a Deus. Eu não estou falando isso da palavra romântica. Eu nunca tive, em todo o tempo, uma pessoa tão bondosa, tão amiga, tão fiel, tão ajudadora como Deus. Quando eu olho por tudo que Deus fez e está fazendo na minha vida, eu me sinto na obrigação de, ainda que esteja enfermo, só se eu não puder andar, né, meu Flávio? Mas se eu puder andar, eu tive febre e tudo, mas louvado seja Deus, eu estou aqui. Vamos nossas Bíblias, Isaías 45. Isaías 45, o verso 23. Amém? Por mim mesmo tenho jurado, saiu da minha boca a palavra de justiça, e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda a língua. De mim se dirá: deveras o Senhor, a justiça e força. Até ele virão, mas serão envergonhados todos os que se virarem contra ele. Mas no Senhor será justificado, e se gloriará toda a descendência de Israel. Aleluia. Em determinados momentos nós temos alguns assuntos na nossa vida que parecem que são os assuntos mais importantes para que nós possamos resolver. Eu comecei a entender um pouco mais velho que os assuntos são resolvidos, eles são encaminhados, eles são desembaraçados, considerando a nossa união com Deus, a nossa comunhão com Deus. E a verdade é que o ser humano é tão imperfeito que ele não consegue ver a realidade que há entre nós, segundo a graça de Deus. Então nós, às vezes, Deus quer que você observe, eu também, a perfeição de Deus. Porque o homem que entende que tem uma relação de comunhão, de temor, uma relação de materialização de Deus com a pessoa de Deus, ele vai se tornar uma outra pessoa, uma outra criatura. Por que eu digo isso? As pessoas fazem muitas perguntas em si próprias, como se Deus não pudesse responder aquilo que você deseja que Deus responda. Então nós começamos a ver que desde o mundo antigo as pessoas começaram sempre a buscar a Deus. Por quê? A questão da obrigatoriedade de estar ao lado de Deus, de entender Deus, é algo milenar. Só que tem que as pessoas acham que elas têm algum direito e não fazem da forma que deve ser feita. A palavra de Deus está dizendo aqui: por mim mesmo tenho jurado, saiu da minha boca a palavra da justiça, e não tornará, que diante de mim se dobrará todo o joelho. Só observa o seguinte, irmãos: o joelho, ele é uma posição, quando você está em temor e tremor, é uma posição confortável. Ela não é uma posição em que você diz: eu não estou aguentando mais. É óbvio que nós sabemos que cada exercício feito de orar nos dá uma devida saúde espiritual. A palavra está dizendo: eu juro por mim mesmo que todo joelho se dobrará. Então o que nós vemos, irmãos? Que o joelho, para aqueles que são santos, para aqueles que estão em temor de Deus, é uma posição suportável, é uma posição confortável. Você orar de joelhos, você não vai morrer, nem vai sofrer um colapso, no sentido de que Deus colocou um castigo para você ou para mim. Mas a Bíblia está dizendo que eu juro por mim mesmo que todo joelho se dobrará. Então
que significa? Quando nós olhamos para Deus, nós devemos ver, irmãos, que Deus é uma pessoa que Ele quer que você veja, eu vejo, que está estabelecido um domínio, está estabelecido o quê? Um poder. E muitas vezes nós olhamos para a resistência ou para a força. Nenhuma delas podem deter Deus, nem a força e nem a resistência. Então, o que Deus já tem há anos-luz na face da terra é o poder. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós precisamos ver a perfeição de Deus, que está dizendo: eu juro por mim mesmo. Por que ele fala isso? Ele não tem porquê maior do que ele jurar. Aleluia. Todos eles se dobrarão. Eu tive vendo essa palavra até um tempinho, umas 2 semanas antes. Eu comecei a ruminar que muitos dos joelhos dos homens, eles não se dobram voluntariamente. Eles se dobram pela relação, na verdade, que eles têm com Deus. E muitas das vezes não é uma relação de submissão, não é uma relação de obediência, não é uma relação em que a pessoa entenda a colocação de Deus na vida dela. Então ela trata Deus de uma maneira muito, mas muito pequena. E a Bíblia está dizendo: eu juro por mim mesmo que todo joelho se dobrará. Quando nós olhamos para Deus, nós devemos entender que a nossa limitada vida humana, ela carece de que nós tenhamos a pessoa de Cristo Jesus dentro da nossa vida, em todo o tempo. E por que eu falo isso? São coisas que parecem óbvias, mas a pessoa tem uma relação com Deus, não uma relação de um Deus que é Senhor da vida dele, ou da vida dela. Uma relação em que ele não consegue ver a perfeição de Deus. Então a relação fica como se estremecida. E são coisas espirituais que muitas das vezes eu não quero falar com os irmãos, mas aquele que é espiritual, ele goza de benefícios muito maiores do que aquele que resolve ter uma relação estremecida. E por que eu digo isso, irmãos? Porque às vezes nós falamos de muitas coisas. O óbvio é avançar, e aquele avanço ser progressivo, para que cada vez mais o nome do Senhor seja glorificado, seja agradecido e exaltado. Você observa que quando você tem uma relação que não é muito boa, ela até se sustenta, mas ela não é uma relação que na verdade você gostaria de sustentar. Quando você está ao lado de Deus, você deve entender, irmão Jonathan, e eu também. Eu estou ao lado da pessoa soberana divina de Deus. A pessoa que foi aqui glorificada, homenageada, engrandecida e exaltada. As irmãs cantaram louvor, a irmã Flávia orou, a irmã Rosângela me engrandeceu e exaltou. Nunca existiu uma pessoa como Deus. Não existe. E nós temos que entender que quando nós não reconhecemos a essência de Deus, fica tudo muito complicado para a nossa vida, porque você não tem uma balança de justiça silenciosa dentro de você. Você tem que entender que Deus está de olhos abertos 100% em todas as coisas. Existem muitas coisas que nós precisamos abrir os olhos para que Deus faça nos ver. Muitas vezes a pessoa fica 10 anos, 20 anos com os olhos fechados, ela não consegue ver a realidade de Deus. Mas aí até onde isso incomoda? Ele está dizendo que por mim mesmo tenho jurado, ou seja, todo joelho se dobrará. Quando nós pensamos a ver a perfeição de Deus, ele está querendo dizer: é muito bom dobrar o joelho espontaneamente, reconhecendo a grandeza, reconhecendo a santidade, reconhecendo a glorificação, reconhecendo a eternidade, a perpetuidade. É como se você tivesse que mergulhar e ter aquele prazer inteiro. Aleluia! E por que isso é importante? Porque possa ser que você desenvolva uma relação estabelecida com Deus, esteja cobrando de Deus um resultado que nunca vai chegar. E é muito mais óbvio chegar em coisas desconfortáveis, porque você andar na terra de joelhos é muito desconfortável. Mas para mim é novidade.
Muita gente não anda com os pés no chão, anda de joelhos. E por que ela anda de joelhos? Porque há um julgamento do decreto soberano divino de Deus, em que ele diz: todo o joelho se dobrará e toda língua confessará. Jesus Cristo é a pessoa que nós devemos olhar e que não é opcional a pessoa estar debaixo da cruz ou não está. Você deve estar ali, que é o lugar de todo homem, de toda mulher deve estar. Só que tem para muitos que julga que é opcional ele seguir essa religião ou seguir a outra. Quando Deus diz que eu juro por mim mesmo, ele está dizendo: não tem nada maior que eu vou dobrar os joelhos de qualquer jeito, ou me adorando ao Filho, glorificando, exaltando, ou mesmo até chacoteando, mas vai dobrar os joelhos. Glória a Deus, porque em muitos momentos eu estou vendo que a necessidade de nós termos uma prática cristã, que ela seja uma prática cristã natural, inteligente e real. Porque, por exemplo, você vê uma pessoa que tem um negócio próprio, ela já começa devendo, então ela tem a folha de pagamento, ela tem para pagar naturalmente o aluguel, fornecedores, ela tem que pagar as demais taxas do carro. Então o mês nem começou, ela já sai devendo 10, 15 mil, por exemplo, falando uma coisa pequena. Mas mesmo assim, aquelas obras que são obras naturais, terrenas temporárias, ele olha e fala: olha, essa aí é de 15 mil. Então ele vai trabalhar, ele não sabe se vai superar esse valor ou não, mas ele vai trabalhar. E qual é o óbvio disso? Que se ele não tivesse aquela confiança, aquela força, ele não poderia trabalhar como autônomo, porque ele ia ver aquele valor da despesa. E você vê que não são todas as pessoas que podem ser autônomas, que quando alguém olhar que já começa o mês devendo 15 ou 20 mil, vai dizer: mas eu não quero isso para mim. O que eu quero dizer é que se um homem olha para a sua incapacidade humana, dentro de um contexto em que ele sabe que ele vai contar com Deus para que aquilo tudo possa fechar. Então nós que somos espirituais temos que entender o que eu estou fazendo na casa de Deus. Eu estou trabalhando. Glória a Deus. Então, em muitas ocasiões, a palavra que vem do público não é uma palavra muito bem-vinda. Por quê? É uma palavra corretiva. O trabalho de Deus, na casa de Deus, dos homens, deve ser um trabalho que deve almejar o tempo todo. O trabalho dos homens, eles querem castidade, como eles querem, na verdade, um apogeu. O trabalho de Deus é a mesma coisa. Glória a Deus. E o que acontece? Eu tenho olhado, irmãos, e vou ser sincero com vocês, não é uma coisa fácil você trabalhar com o mundo invisível espiritual de Deus. Um dia atrás eu já trabalhei com as coisas terrenas temporárias. Eu sei a dificuldade que é você ter um negócio e a pessoa está te mandando folha de pagamento, fornecedores te cobrando aqui, te cobrando. É difícil. Mas a pessoa que tem aquela pegada empreendedora, ela vai, e ela entende que vai superar e supera realmente. Espiritualmente, na casa de Deus, é a mesma coisa. Só que tem que muitas das coisas eu não gostaria de falar nunca. Por quê? Porque eu não gostaria de falar, porque é muito real você olhar e ver algumas inconsistências em que a gente precisa ajudar o nosso próximo. Mas qual é a razão? O próprio Deus está dizendo: eu juro por mim mesmo, que todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. A justiça de Deus, irmãos, ela é latente na nossa vida. E você deve entender que a pregação não é para que você tenha medo de Deus, é para que você melhore o seu relacionamento com Deus. Porque em muitas ocasiões você tem a oportunidade de ter alguma coisa aos teus olhos, e Deus está querendo dizer para você: irmão, você não deu nenhum valor, né? Não deu. Eu já vi isso várias vezes. Várias vezes. Eu tenho um pouco de temor disso. Oh, meu Deus. Há situações que Deus não oportuniza, sabe, você corrigir alguma coisa. E por que eu digo isso? Meu Deus. Porque Deus é uma pessoa que vive de juramento.
O reino de Deus ele é tomado por força e violência espiritual. Aleluia. Glória a Deus. Como, por exemplo, quando eu olho para a irmã Laura, a irmã Flávia, a irmã Viviane, eu tenho um olhar diferente de todos vocês. Eu não acho, mas eu tenho certeza que eu tenho. Eu imagino que elas chegam aqui 8 horas da manhã. Aí você começa a colocar a sua cabeça para funcionar. Que horas a irmã Laura, a Flávia, a Viviane me levantaram? Que horas que o Jonathan estava pegando e trouxeram essas crianças? Quando você chega aqui 8 horas, domingo, 9, eles já estão aí dentro. Mas só tem que antecede um tempo antes de eles chegarem aqui. Mas todos eles ou elas trabalham fora. Todos eles também têm outra responsabilidade também no culto de segunda-feira. Todas elas participam praticamente do trabalho de oração, vez por outra. Né? O que eu quero dizer é o seguinte: às vezes a pessoa não tem coragem de abrir uma beirada naquela cortina e dizer assim: oi, Bernardo. Meu Deus. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Quando você olha para Deus, você tem que entender que Deus é uma pessoa justa. Você pode até mesmo buscar solução em coisas em que, na verdade, as pessoas não vão pensar. Mas por quê? Quem jura por mim mesmo, eu juro por ele mesmo. Ó, todos os joelhos se dobrarão. O que está implícito nisso? Eu carrego uma justiça silenciosa. As páginas do meu coração, elas são silenciosas. Mas eu tenho muito o entendimento de Deus. E por que eu quero dizer para os irmãos materializarem na relação com Deus? Irmãos, Deus é uma pessoa muito boa. Quando eu falo isso, eu não estou falando de uma declaração clichê. Deus é uma pessoa tão boa, que eu já experimentei tantas coisas, e tão bom que Deus é, que até do espírito, do corpo eu saí e vi, na verdade, em espírito que funciona fora do corpo. Você consegue ver? Alguém está olhando e sabe que meu corpo está ali, mas eu estou aqui, então eu provei, diante dos olhos de Deus, do que é estar fora do corpo. Então a minha alma tem olhos, ela viu, a minha alma ouve, eu fora do corpo me vi, eu contemplei tudo, depois ele fez, engavetou e voltou o corpo. Onde eu quero chegar, irmãos? Eu quero dizer para os irmãos que Deus é uma pessoa que você se relaciona com Ele de forma real, de forma natural, de uma forma intensiva. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou dizendo que muitas das vezes a gente não entende que pode fazer um pouco mais, mas não faz. Mas o que é? Está doente? Não. Meu Deus. Eu não tenho coração para vir dessa maneira. Eu não acho que as pessoas sofrem quando vão se distanciando de Deus. Eu não acho, eu tenho certeza disso. Por quê? Porque Deus sendo uma pessoa que Ele não pode de maneira alguma passar em mão sobre minha vida quando eu não estiver, na verdade, no curso, com os olhos de justiça sobre os negócios dele. E cada um dos irmãos, vocês são as pessoas que zelam pelos negócios de Deus. Aleluia. Vocês zelam por uma relação de comunhão com Deus, mas não é um zelo em que a pessoa não tenha compromisso. Isso é muito importante porque, irmãos, o povo de Israel, Deus está dizendo bem claro aqui para ele: e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda a língua. De mim se dirás: devera no Senhor a justiça e força, até ele virão, mas serão envergonhados todos que se irritarem contra ele. Estou falando de Cristo Jesus. Meu Deus. Tem coisas, irmão, você tem que entender que o reino de Deus ele é tomado por força e violência, mas há coisas que Deus vai demorar muito a fazer no sentido da tua expectativa do normal. Ele não está demorando. Aí você tem que olhar quanto tempo a tua relação foi estabelecida com Deus. Meu Deus. Então eu não me apeço, eu só peço assim: Senhor, me dá a condição de passar por aqui, me dá a condição de passar por ali. Por quê? Porque eu não vou dizer que ele está atrasado, quem está atrasado sou eu. Então eu quero dizer para os irmãos que em muitas ocasiões o que você pede a Deus não flui.
Pastor, mas por que não sou? Irmãos, pede uma vida a Deus. Chega consoante a vontade dele. Tem um momento que Deus, irmãos, é um momento muito perigoso. Deus pode falar, pode ficar aí, eu vou te dar anos-luz para você ficar longe de mim. Meu Deus. E para voltar, irmãos, é difícil. Eu provei isso. Eu sei que algumas irmãs já provaram. Por que você está vendo que as irmãs estão chegando 8 horas? E se você conversar com a Laura, com a Rosângela, ou com a Flávia, irmãos, uma coisa óbvia, Deus é bom. Aleluia. Deus é uma pessoa boníssima, perfeita. Mas ocorre que Ele tem um juramento. Se Ele não cumprir o juramento, Ele não é um Deus justo. Então tem muitas coisas na sua vida que você tem que olhar e pontuar antes que eles façam, digamos assim, 20 anos. Eu sei que o Cauã é novo. Ele está numa idade de ter algumas coisas na vida dele. Se você chegar com uma caixa de bombom e der para o Cauã, ou der para o Bernardo, é claro que a mãe dele ou o pai dele podem comprar isso. Mas uma doação espontânea tua significa que você tem noção de que o reino de Deus é sólido. Glória a Deus. Então você planta na vida do Bernardo que você tem alguma coisa para ajudar. Quando eu vejo aqui o Senhor falando que todo joelho vai se dobrar, eu quero dizer o seguinte: o reino de Deus, irmãos, é muito sólido. Sólido, aliás, mas muito sólido. E Deus é uma pessoa boníssima. Eu não estou falando por questões de clichê. Ele é bom, é bom, é bom. Aleluia. Deus. Você deve mirar nessa direção da bondade de Deus, da benignidade de Deus. Mas não. Você às vezes quer se satisfazer com uma vida estremecida que nunca vai chegar a Deus. Você não está vendo? Olha, por exemplo, para uma questão da irmã Laura e outros irmãos. Ela veio segunda-feira. Ela trabalha, mas ela vem aqui na oração de segunda-feira. Não aqui na academia, a gente encontra lugar. Ela vem na segunda. Ela vem no domingo. E ela vem na quarta. Às vezes uma pessoa não tem noção. Ela aparece aqui uma única vez. E ela se acha que ela está igual na pontuação junto a Deus. E claro que não, irmãos. O que eu quero dizer? Você tem que começar a olhar para dentro de você, se você tem uma relação muito boa, a compreender isso. Irmãos, em qualquer momento eu poderia dizer, hoje eu não vou para a igreja. Eu estava muito mal, Deus sabe que eu estava mal. Mas eu começo a olhar tudo que Ele faz por mim. Aleluia. Tudo que me ajuda. De vez em quando eu tenho uns enrascos assim, no meu trabalho. Às vezes dá um negócio errado, que eu falo assim, meu Deus, só se for Deus que eu me tirar. Esses dias eu comprei uma coisa errada. Toquei errado, era para botar em vender, comprei. E para vender aquilo que eu vendi. O que eu quero dizer, irmão? Você quer avançar em Deus? Da mesma maneira que você tem, quem tem que ter, né, os olhos da sua esposa. Você observa que a sua esposa, ela gosta que você tenha um carinho por ela de manhã, na parte da tarde, no almoço, na parte da tarde, você cuida dela com todo carinho. Mas muitas das vezes a sua relação com Deus é, com todo respeito, horrível. Meu Deus. Por quê? Porque você não tem esse amor na pessoa de Deus. E o que Deus está querendo dizer, que Ele jura por mim mesmo que todos os joelhos se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mas por que isso, pastor? Não, você acha que Deus ele colocou o filho dele para a cruz do Calvário, para morrer de graça? É claro que cada vez que eu estou numa linha de desobediência a Deus, eu deve olhar lá, crucificando meu filho, por quê? Para a mesma desobediência dos demais. Deus é uma pessoa, irmãos, tão gloriosa, que um homem pagão chamado Rei Ciro, Deus colocou ele para ajudar o povo de Israel. O que ele era? Ele era um judeu? Não, ele era pagão. Mas Deus colocou no coração dele os desejos e as benevolências de ajudar o povo de Israel. Glória a Deus. O que Deus quer falar aqui, finalizando, é que muitas das reclamações que tem na igreja não é Deus que está demorando,
Não é Deus que não quer fazer, irmãos, não. Irmãos, Deus tem um tipo de pessoas que elas têm que ser rebocadas. E tem outras pessoas que espontaneamente elas fazem a vontade de Deus. Aleluia! Por que eu estou dizendo isso? Que muitas vezes você não reconheceu, se você não for rebocado, você não vai fazer nada para Deus. Porque eu não quero fazer. Mas você sofre por causa da própria palavra do decreto. Eu juro por mim mesmo que todos eles se dobrará. Então a pessoa ou se dobra por bem, ou se dobra por mal. É onde que eu vejo isso. O ladrão está na cruz. E ele faz uma defesa com as mãos presas. E ele fala assim, o ladrão, o outro ladrão: nós sabemos por que estamos aqui. Erramos e roubamos. Mas esse justo, o que ele fez aqui? Nada. Aí o ladrão diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondeu ao ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas o que quis a Jesus, ele ficou crucificado e Jesus nem olhou. Eu comecei a olhar na Bíblia, tem vários exemplos em que a relação estremecida ela não dá certo. A relação de Judas com Jesus não teve derramamento de sangue, mas não deu certo. A relação da tribo de Corá, Deus abriu a terra e engoliu eles. A relação de Acã, Deus matou as crianças, Acã, a mulher e todos eles. Onde eu quero chegar, irmãos? É muito desagradável quando a gente está na presença de Deus, construindo um Deus imaginário, um Deus que nunca vai existir, nem existiu. O que Deus quer é que você saia daqui desta noite entendendo: bom, mas ele jurou que iria dobrar os joelhos, todos os homens ele jurou. Mas será que está no dia do julgamento? Não. Eu juro por mim mesmo que todos os joelhos se dobrarão. Então, quando você vê a pessoa de Jesus Cristo sendo vituperada, sendo machucada, sendo zombada, você pode só esperar o que virá sobre aquele homem e sobre aquela mulher. Às vezes a pessoa faz isso por 20 anos na terra. Olha para a vida dela. Ela não tem força para falar de Deus. Ela não tem força para uma igreja. Ela não tem força para fazer mais nada. Às vezes são pessoas de idade. Elas vão para um pagode com 60, 70 anos, tomam uma cerveja, bebem. Mas qual é a força que você tem de ir para Deus? Nenhuma. O que Deus quer mostrar, centralizando, é que nós temos que materializar a nossa relação com Deus. Porque muitas vezes se silencia o eu, e nós estamos construindo um império do pecado. O que Deus quer é que nós tenhamos a devida sensibilidade. Por quê? Porque todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Isso pode ser por bem, como pode ser por mal. Deus é uma louva de Deus. Contribua com esta obra, por favor, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Obrigado.